Salvem os seus filhos. Sim, pessoal, hoje você que é pai, você que é mãe, você deve salvar os seus filhos, porque tem algumas pessoas por aí que estão indo atrás deles. E a intenção deles irem atrás dos seus filhos não é coisa boa. E você vai saber o porquê hoje. Porque hoje eu vou ler aqui um ponto de vista que saiu aqui na Folha Universal, que foi escrito por Ana Carolina Cury, jornalista e editora executiva de jornalismo na Record TV. Então, esse ponto de vista vai falar sobre essa questão. Por isso é preciso ter cuidado, porque os seus filhos são um alvo. E você, que é pai, que é mãe, deve proteger os seus filhos disso, deve evitar que eles sejam arrebanhados, digamos assim, envolvidos, enredados por uma coisa que não é própria para a criança e principalmente, é claro, para os adultos. Então, agora a responsabilidade é dos pais. O que eu vou falar aqui, os pais têm que prestar atenção, porque quem vai evitar que esse mal chegue nos seus filhos é você. Você que é responsável pelo seu filho, você é pai dele. Legalmente, no país, você responde pelo seu filho. Então, você tem que protegê-los. Você tem que guardar eles dessas coisas que são inconvenientes. São coisas perversas que não podem ser ensinadas para as crianças em tempo algum. Você tem que entender isso hoje. Você já tem, você que é pai e você que é mãe, você já tem as faculdades mentais exercitadas para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Você já tem esse discernimento, mas as crianças não têm. Então, cabe a quem tem zelar por aqueles que não têm. E é hora dos pais zelarem, cuidarem dos seus filhos com respeito a essa questão, para que nada e nem ninguém possa afetar o seu filho de forma negativa, querendo impor coisas que os seus filhos não estão preparados para entender ou para viver. Então, eu vou ler aqui esse ponto de vista e espero que vocês entendam, porque o objetivo é esse, salvar os filhos dessas coisas. Muitas coisas hoje no mundo podem ter a aparência do bem, mas a essência é o mal. Então, a essência desse mal não pode afetar a vida dos seus filhos em tempo algum. Não pode mesmo. E eu espero que você eu espero que você tome algumas atitudes que garantam que isso não aconteça com seus filhos em tempo algum. Então esse ponto de vista aqui vai falar claramente sobre isso. Preste atenção no que eu vou ler aqui, ó. Então, o ponto de vista se chama assim, ó. Ameaça disfarçada. 2 pontos. Adultos fantasiados de crianças nas redes sociais. No YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Existem adultos disfarçados de crianças com o objetivo de cativar crianças. É assim que eles estão agindo hoje. Porque eles querem, o alvo deles é as crianças. Então eles querem se disfarçar, eles querem se fantasiar, eles querem ter uma aparência que seja visualmente, como é que eu posso dizer? Visualmente assim, pode ser algo bem infantil, bem algo assim que as crianças gostam de ver. É assim que eles se fantasiam para atrair a atenção dessas crianças. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque o alvo pode ser o seu filho ou sua filha, enfim. Então eu vou ler aqui e com certeza você vai concordar com o que eu vou ler aqui. Concordar que você deve guardar os seus filhos dessas coisas. Então eu vou ler aqui, ó. Deixa eu ver assim, ó.
Hoje em dia é comum ver a criançada com seus tablets em mãos, algumas para assistir a desenhos, acessar joguinhos as, ou ver as redes sociais. Muitos acham inofensivo, já que essas plataformas oferecem conteúdo kids, mas infelizmente é aí que mora o perigo. Então, o perigo mora aí, nessas programações kids que existem por aí nas redes sociais, Facebook, YouTube e outras plataformas de vídeos, porque é visualmente, é de forma visual que eles querem atrair a atenção das crianças. Então, é preciso selecionar. Você tem que ver o que seus filhos estão vendo nessas redes sociais, porque muitas das vezes estão vendo coisas que para uma criança na idade em que eles estão é algo inconveniente, é algo que eles não entendem ainda, de certa forma. Então, é preciso tomar cuidado com isso para que essas coisas não possam chegar a serem vistas pelos seus filhos. E o pai e a mãe têm que entender isso hoje. Então eu vou continuar lendo aqui, ó. A rede de vídeos online para o público infantil tem crescido de forma surpreendente e abrigado influenciadores que se fantasiam de crianças para manipular os pequenos e não para o que é bom. Então, pessoal, quando pessoas adultas se vestem com roupas coloridas, como se fossem crianças, o objetivo deles não é bom. Isso é claro e simples de se entender. Então, se o objetivo deles não é bom, com certeza é um objetivo mau. Aí é que mora o perigo. É aí que os pais têm que estar atentos para salvar os seus filhos desse tipo de conteúdo. Recentemente, teve aí nos Estados Unidos uma passeata do movimento LGBT, onde as pessoas que participavam ali, elas diziam em alto e bom som: nós vamos atrás dos seus filhos. Tem vídeo circulando na internet disso. Eles começaram a dizer: nós vamos atrás dos seus filhos. Então, os seus filhos são o alvo. Tanto lá nos Estados Unidos como aqui, como em qualquer outro país. O interesse deles é esse. Puro e simples. Então, eu vou continuar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu parei aqui. A rede de vídeos online para o público infantil tem crescido de forma surpreendente e a rede de vídeos online tem, ou melhor, deixa eu ver aqui. A rede de vídeos online para o público infantil tem crescido de forma surpreendente e abrigado influenciadores que se fantasiam de crianças para manipular os pequenos, e não para o que é bom. Muitos perfis têm interações extremamente inadequadas. Não coma a banana assim, coma com a colher, dizia um rapaz no TikTok, vendendo uma roupagem infantil e com milhões de seguidores. Ele ensinava as crianças de forma maliciosa a comer a fruta. Outros conteúdos e perfis que se dizem kids disseminam a sexualização precoce e até a pornografia e banalizam a violência física, a violência verbal, a morte e o respeito à vida. Então, o respeito à vida é banalizado nesses programas direcionados aos kids, ou seja, às crianças de forma geral. Então, isso é perigoso demais. Então, você tem que salvar as crianças, sim, desse perigo gravíssimo, que não é algo saudável para as crianças. Pelo contrário, é algo mortífero,
é algo que vai prejudicar elas. Então, as crianças têm que ser salvas sim desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo, que tem um viés ideológico de incutir na mente da criança algo errado, como no caso aqui, comer a banana, como foi falado aqui. Então, isso é só um exemplo, existem outras coisas muito erradas que estão sendo disseminadas nesses TikToks aí da vida, nesses YouTubes, no Facebook de forma geral, digamos assim, para tentar levar ou manipular as crianças ao erro. Tome cuidado com isso. Vou continuar lendo aqui, ó. O que os adultos precisam saber disso? Ou melhor, é a pergunta aqui, ó. O que os adultos precisam saber sobre isso? Por trás desses vídeos existem estratégias e, com certeza, uma delas é a de conseguir audiência para que a publicação seja compartilhada entre esse público, entre o público infantil, ou seja, seus filhos. É como se tudo fosse voltado para a criança. É como se tudo fosse voltado para a criança. As cores do influencer sempre colorido. O que prende e chama a atenção. O problema é que a linguagem verbal e visual confunde, como se o conteúdo fosse adequado a menores de idade. E não é. Então, esses conteúdos que eles tentam disseminar por essas plataformas de vídeo é inadequado para crianças, para menores de idade, ou seja, para os seus filhos. E você tem que salvar os seus filhos desse tipo de conteúdo. Com certeza você tem que fazer isso. Deixa eu continuar aqui. Aqui. Quem produz é seduzido pelas métricas e não tem nenhum filtro que atenda à classificação etária da infância. Observa a psicopedagoga Cassiana Tardio. Então, essa psicopedagoga observou algo importante. Mas quem tem que observar isso com mais frequência são os pais. Porque os seus filhos são alvo desse tipo de coisa. E você tem que observar esse tipo de coisa para não deixar que seus filhos sejam seduzidos, digamos assim, por esse tipo de coisa. Que não tem um objetivo bom, mas sim um objetivo mau. A especialista acrescenta que o conteúdo não apenas influencia, como pode mexer com o simbólico da criança, com seu campo fantasioso, colocando-a em risco ou em quadros de vulnerabilidade, sem mencionar que toda fala carrega um conteúdo valorativo e os pais precisam saber acompanhar para concluir se as narrativas vão a favor ou contra seus valores e crenças. Em meio ao colorido, o que realmente o autor fala, veicula e defende, questiona Cassiana. Então, já dá para perceber o perigo que é. E a Cassiana, que é a pedagoga, ela questiona esse tipo de coisa. Será que os pais hoje estão questionando isso? É preciso questionar, sim. É preciso ter um senso crítico. É preciso analisar para ver se essas coisas são boas ou ruins. Se forem ruins, corta. Repele essas coisas. Não deixe os seus filhos expostos a esse tipo de coisa. É isso que os pais têm que fazer hoje.
salvar os seus filhos desse lixo. Porque isso é um lixo. O acesso às redes sociais aumenta a cada ano e, infelizmente, as crianças têm ingressado nelas antes do que deveriam, inclusive antes do recomendado pelas próprias plataformas. Então, as plataformas de vídeo, TikTok, Facebook, YouTube, tem uma classificação etária para crianças acessar esse tipo de conteúdo. Qualquer conteúdo que existe ali. Principalmente nesse caso, esse aqui que eu estou falando. Os pais têm que entender isso. Isso é comum porque temos uma geração de mães e pais também sem conhecimento. Então, a geração dos pais hoje é sem conhecimento a respeito desse tipo de coisa. Existe uma classificação etária para acessar esses conteúdos. Não é algo sem critério algum. Não é algo que é acessível a todos, sem impedimento algum. Não. Tem uma classificação etária, sim. Tem que ser respeitada, tem que ser cumprida. A criança não entende isso ainda, mas os adultos entendem. Você que é pai, você que é mãe, você entende isso aí. Muito mais que os seus filhos. Então você precisa salvar eles desse tipo de coisa. Isso é comum porque temos uma geração de mães e pais também sem conhecimento. Muitos pais visam negociar a respeito de tudo com os filhos, mas não deveriam confundir diálogo aberto com gestão democrática na educação. Afinal, eles são menores de idade e imaturos. Observa a psicopedagoga. Então, as crianças são menores de idade e são imaturas. Elas não têm as faculdades mentais exercitadas já, como o adulto tem. O adulto responsável, sensato, sábio, prudente, inteligente, ele tem as suas faculdades mentais exercitadas para discernir esse tipo de mal, que é um perigo gravíssimo, cujo alvo é as crianças. Então, você tem que salvar os seus filhos desse tipo de coisa. Você já sabe discernir entre o bem e o mal, claramente. E você já pode definir para o seu filho o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que vai contribuir para ele se tornar alguém com uma mente saudável, um corpo saudável, longe desse lixo moral que quer empurrar goela abaixo, principalmente das crianças. É assim que é. Deixa eu ler aqui, ó. Continuar lendo aqui. Foi que eu parei. Aqui. Permitir que as crianças acessem esses perfis abre espaço para que as publicações influenciem a... Vou ler de novo aqui. Permitir que as crianças acessem esses perfis abre espaço para que as publicações influenciem e modelem seus comportamentos, incentivando até mesmo o bullying, que tem como consequência o adoecimento mental e até o suicídio. Não é incomum ver desafios nas redes que podem levar ao óbito. Olha aí como é grave esse tipo de coisa. É preciso tomar muito cuidado, é preciso se acautelar, é preciso prevenir os seus filhos desse tipo de coisa, que pode levar à morte. É verdade, esses desafios que existem por aí, nas redes sociais, Baleia Azul e outros, que têm esse objetivo de desafiar a pessoa a praticar um desafio no qual ela pode vir a morrer. Você quer isso para os seus filhos? É claro que não. Então, você tem que salvar os seus filhos dessas coisas, sim. É agora que isso tem que acontecer.
As crianças precisam voltar a ser crianças, brincar com esportes, corridas, bicicletas, jogos, desafios lógicos, etc. Elas precisam ter experiências relacionadas a fazer, pensar e solucionar questões. Precisam ser produtoras e não consumidoras passivas. Para isso acontecer, é essencial andar na contramão do que a internet impõe. Então, existem muitas coisas na internet que são impostas, goela abaixo, principalmente das crianças, dos adultos também, para mudar o conceito de pensamento deles, para não deixar mais eles praticarem esportes, brincadeiras saudáveis, onde eles possam correr, pular corda, no balanço da praça, enfim. Esportes como surf, futebol, vôlei, sabe? Coisas saudáveis e não coisas infectadas, podres, imundas como esse tipo de coisa. Estão querendo jogar a goela abaixo das pessoas. E você que é pai e você que é mãe, não pode deixar isso acontecer com seus filhos em tempo algum. É por isso que você tem que salvar os seus filhos desse tipo de coisa. É urgente que se faça isso, para que você não possa perder os seus filhos para esse lixo moral que estão querendo contaminar a mente dessas crianças com esse tipo de coisa. Nociva, perigosa. É algo perverso demais por parte de alguém que muitas vezes é adulto e quer influenciar os filhos dos outros a praticarem coisas inconvenientes. E quem pode fazer isso? Os pais irresponsáveis. E quem pode fazer isso? Os pais e responsáveis. Façam uma lista de atividades e orientem os filhos ao uso correto, saudável e consciente da internet. E não barganhem. Filhos são vulneráveis e os pais precisam cuidar do que eles assistem. E isso não significa colocar um aplicativo de controle parental, achando que já é o suficiente. Orienta a especialista. Então, a psicopedagoga aqui, ela orienta esse tipo de coisa. E ela está certa em orientar isso. Agora, os pais têm que entender que essa orientação que ela dá aqui é fundamental para que os seus filhos não estejam vulneráveis a esse tipo de coisa. Porque o objetivo dessas pessoas, o alvo delas, são os seus filhos, que muitas vezes são vulneráveis a esse tipo de coisa. Eles acessam isso com muita frequência. Então, eles são atraídos por aquilo que eles veem, pelo colorido, por coisas que têm uma aparência assim, meio que inocente, mas a essência não é inocente coisa nenhuma. É aí que está o grande perigo. A criança precisa de atenção, firmeza e limites saudáveis. Estejam ao lado dos filhos no desenvolvimento deles, brincando, conversando, vivendo. Tenham eles dando trabalho na sala. Tenham eles dando trabalho na sala de aula e não aceitem os filhos do quarto. Filhos precisam de pais e pais precisam de filhos. Conclui a psicopedagoga Cassiana Tardio. É possível viver em uma família feliz em que exista o interesse genuíno de que todos os integrantes sejam unidos, mas para isso é preciso resgatar o convívio, as conversas e o amor. Então, aqui se conclui esse ponto de vista. Agora, eu espero que cada um de vocês possa entender que esse tipo de coisa está sobre os seus cuidados. Ou seja,
Você tem que cuidar para que seus filhos não participem desse tipo de coisa. A sua orientação é decisiva, é fundamental para que seus filhos tenham uma vida saudável. É preciso haver diálogo, conversa, brincadeira. Todos têm que conversar juntos. A unidade familiar é a base que não pode ser destruída. A sua família, você que é pai, você que é mãe, com seus filhos, constitui uma família. Essa família tem que ter bases sólidas, baseadas em sentimentos agradáveis, perfeitos, que devem estar presentes em todos os integrantes da família, mutuamente falando, principalmente o amor. Então, é preciso valorizar isso. É preciso entender que a família tem que ser construída com esses fundamentos. Os seus filhos têm que crescer com esses fundamentos. É assim que tem que ser. Então, eu espero que o que eu li aqui possa ser útil para que as pessoas hoje não precisem mais deixar os seus filhos expostos a esse tipo de coisa. Tudo já foi lido aqui com esse objetivo. Agora, é a responsabilidade dos pais que tem que ser colocada em prática em favor dos filhos, porque o alvo dessas pessoas são seus filhos. Isso é claro e simples. Eles já tomaram essa decisão de ir atrás dos seus filhos. E o que você vai fazer? Vai deixar que os seus filhos sejam alcançados por eles? Não. Com certeza não. Então, você que tem filho, agora comece a blindar os seus filhos contra esse tipo de coisa. A responsabilidade é sua. Os seus filhos têm que crescer segundo a sua orientação, o seu ensino, os seus valores éticos e morais. Se você é conservador, ensine o seu filho a ser conservador também, para que ele possa crescer, para que aquilo que você ensinou a ele, enquanto ele é criança, ele possa aprender. E por ele ter aprendido isso diretamente de você, vendo seu exemplo, ele vai crescer com isso. E nem quando ele for velho ele vai se desviar dos ensinamentos que você ensinou. Ele nunca vai se desviar. Então, ele não vai se envolver com coisas erradas, com submundo, com drogas, com bebidas, com prostituição, com essas coisas inconvenientes. Ele não vai se envolver com isso em tempo algum. Ele vai fugir disso aí, vai escapar, ele vai sair fora. Porque o seu ensinamento na vida dele vai produzir isso. Esse é o resultado eficaz. Então, é isso que eu quero que vocês entendam hoje. É preciso fazer com que isso aconteça mesmo. E eu espero que o que eu falei aqui, o que eu li aqui nesse ponto de vista, possa ajudar as famílias a entender essa questão. Porque ninguém pode brincar com esse tipo de coisa. Ninguém pode achar esse tipo de coisa bonitinho, colorido, né, lúdico, digamos assim. É dessa forma que eles tentam enredar as crianças com esse tipo de coisa. Totalmente errada, pervertida. Eles são pervertidos e querem perverter as crianças dos outros também. Tem cabimento isso? Não, não tem. Isso dá para se entender claramente. Então eu espero que agora vocês já tenham essa capacidade de agir assim, com responsabilidade e eficiência, para não deixar os seus filhos expostos a esse tipo de coisa. Então, eu espero que essa mensagem possa surtir um efeito na vida das famílias, porque esse é o objetivo. Eu poderia aqui falar outras coisas, ou nem falar nada, fazer vistas grossas, mas não é isso que eu fiz. Pelo contrário, eu fiz algo a favor da sua família, dos seus filhos. Agora é você que tem que fazer algo a favor dos seus filhos, ensinando a eles coisas úteis e importantes, coisas sérias, que ele vai aprender e vai conviver com isso pelo resto da vida. Então essa é a mensagem de hoje, que eu espero que vocês
entendam. Em nome do Senhor Jesus. Amém.